Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Kardec aqui no Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Que Jesus, sol das nossas vidas, nos abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui a Andriélia Comadinha. Boa noite, Comadinha, que Jesus te abençoe hoje e sempre, o seu lar, sua família. Heloísa, sua linda, beijo para você, para a família, para as criancinhas e para as criançonas. Não esquece de dar um cheiro no Del por nós. Norberto dos Santos, boa noite, meu querido, que Jesus te abençoe, muita paz para o seu lar, para a sua família. Obrigado pela companhia, por estar conosco. Então, mais uma vez, a gente está aqui fazendo o Café com Kardec do CEF. E mais uma vez eu tenho o prazer de estar trabalhando aqui na nossa... Sai daí, menino. Trabalhando aqui na nossa divulgação do Espiritismo, falando de Kardec, falando da obra de Kardec, falando do Espiritismo, falando de amor, de perdão, de vida além da vida. A gente está aqui mais uma vez com o meu queridíssimo Marcelo Medeiros, esse menino que, como a gente já falou outras vezes, e eu repito, é uma daquelas pessoas que já chega pronta para a gente gostar, sabe? Essas que já chega prontinho, só faltou o lacinho dentro da caixa de presente, é mais ou menos desse jeito, já dispensa apresentações, mas só lembrando que semanalmente ele tem o programa, ele é colaborador do Kardec Radio, que tem um canal aí no Facebook, e ele tem o programa que chama Spiritism and the Media, e é essa carinha fofa do Brasil na CNN Internacional, meu queridíssimo Marcelo Medeiros, cai para dentro. Seja bem-vindo. Tudo bom? Mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Sempre muito bom bater esse papo, falar de espiritismo, falar de Kardec, tomar um café, virtualmente, pessoalmente. Virtualmente. Aqui virtualmente. Quando dá, a gente... Quando dá, é pessoalmente. Agora... Quando dá, a gente tem que fazer acontecer, né? Mas hoje é virtual. Hoje é Olá, virtual. Joelma Matos. Minha querida Joelma, Luiz, o parente, sejam bem-vindos. A família Diniz Soares, todo mundo. A Joelma, dá um cheiro no meu querido Eli também, nas crianças. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Marcelo, tá tudo bem em casa? Serginho tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Você também, tudo bem por aí? Graças a Deus, aqui é tudo bem. Isa, sua linda, um beijo. A Isa tá aí com o perfil do Michael, que é o Mike Broski, que é o marido. Isa, sua linda, te amamos, que Jesus abençoe você e seu lar. E aí, o Marcelo, assim como ele fez com o André Cabral, ele fez também com o Márcio Lázaro. Olha, esse menino falou assim, pode chamar a Bim, vai ser sucesso. O menino é gente boa. E ele nunca pôs a gente em roubada, então não ia ser hoje, né? Já conversei com o Márcio, já somos íntimos, como amigo de infância. Então, meu querido Márcio, novo amigo, né? Márcio Lázaro. Olha, o Márcio, gente, deixa eu colocar ele para cima. Eu falei assim, Márcio, eu não vou simplesmente apresentar lá, né? O Marcelo já é de casa, mas me fala aí alguma coisa de você. Então, olha só, o moço já está estudando espiritismo aí, já ninguém sabe quantas vidas. Ele é trabalhador do Centro Espírita Caminho da Luz, lá em Danbury, em Connecticut. Desde 2011, ele está lá com a turma e faz parte da coordenação do centro. Ele também é membro-diretor da Federação Espírita do Tri-State, que envolve os 3 estados de New Jersey, New York e Connecticut. Ele participa da divulgação espírita nos Estados Unidos com as transmissões das palestras, simpósios, congressos. Sabe aquelas formiguinhas que ninguém vê porque está de trás da câmera? Esse é um deles, dessas formiguinhas, dessas abelhinhas, viu, gente? Então, agora vocês vão saber quem é que está por trás das câmeras. E também, claro, ele participa da divulgação espírita em vários idiomas. Olha isso. Depois nós vamos falar de quantos idiomas, viu, Márcio?
na Federação Espírita Americana e também no Conselho Espírita Internacional, o SEI. Márcio, prazer te conhecer, a gente já conversou aí em off, é queridíssimo mesmo, Marcelo, você estava certo. Cai para dentro, menino, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o carinho, o convite. Obrigado, Robson. Olá, Marcelo, olá a todo mundo que está aí acompanhando. Em particular, vou dar um olá aqui para o Norberto dos Santos, que na verdade é Norberto e Gisélia, ali usando o mesmo perfil. Olha aí. Mas muito obrigado por nos convidar, é um prazer muito grande estarmos aqui, participando desse trabalho de divulgação do Espiritismo. Como você falou, nós já conversamos aqui um pouquinho antes nos bastidores, né? Já tem essa ligação, né? Esse tipo de contato e rapidamente já forma uma ligação. E o Marcelo já conheço de vários anos, já um amigão, o Marcelo Sérgio, são dois amigões aqui nossos, trabalhamos juntos aqui, ele em Nova York e a gente aqui em Connecticut, mas quando tinha transmissões ou aqui ou em Nova York, ou até mesmo em New Jersey, a gente fazia junto. A gente gosta sempre de brincar que ali um atrapalhava o outro, mas na verdade ele estava sempre me ajudando. Não, e para você saber, o Márcio tem praticamente um estúdio na casa dele. Ele tem tudo quanto é equipamento profissional, ele levava o próprio equipamento para fazer as transmissões, então assim, olha isso que fantástico. É um profissional de primeira. Não que ele seja um profissional da área, mas ele é um profissional da área, porque tudo que ele conhece, tudo que ele faz, assim, tem muito profissional que não faz ideia de metade do que ele sabe. Tá vendo aí? Obrigado, Marcelo. Obrigado. Você é sempre muito gentil. Reconhecimento de alguém da área, meu irmão. Vamos respeitar, né? Maravilha. Olha, quando a gente estava bolando aqui, então, e organizando para fazer esse, o Marcelo foi muito generoso. Falou, vamos chamar o Márcio, vai ser massa, vamos fazer na quarta-feira. E a gente organizou, e daí, a semana passada, a gente... Marcelo, nós não temos um tema. Aí ele falou, não, peraí, que eu vou falar com o Márcio agora. Conversou com o Márcio, e aí vieram com o tema, que é... Gente, uma bênção. Eu espero que vocês estejam com a sua caneca aí, gente. Organiza a sua caneca aí, porque o tema é muito gostoso. Nós vamos falar basicamente do livro de Allan Kardec chamado O que é o Espiritismo. Esse livro, ele é um apanhado, a preparação dele, quem tem acesso e faz uma leitura detalhada, vai perceber que ele é um apanhado do que já tinha sido impresso e publicado, que era o Livro dos Espíritos, e do que viria a ser publicado logo na sequência, que é o Livro dos Médiuns, mas ele faz um apanhado meio que de tudo, tanto que o nome do livro é O que é o Espiritismo. Talvez a intenção tenha sido... Eu vou dar uma simplificada aqui, porque 1019 perguntas... pode ser desencorajador para alguém nessa altura do campeonato, então deixa eu dar uma simplificada aqui, e daí veio com essa pérola, e aí a gente vai lendo, e a gente vai descobrindo um monte de coisa bacana, mas que não desvalida, né, vamos dizer assim, em nenhum ponto, ler a codificação toda, e a Revista Espírita também, minha gente. Vamos ler Kardec. Essa Lara Paulo que vocês estão vendo aí é a minha Lara Paulo, a queridíssima, que está aí, mas está aqui também. Maravilha, gente. Nós vamos dar o kick com o que foi sugerido pelo Márcio, os princípios básicos da doutrina espírita. E nós temos 5, eu acho que todo mundo sabe, todo mundo está tranquilo em relação a isso. Sendo que o primeiro sugerido é a existência de Deus. O Marcelo falou assim, a gente pode falar um pouco de Deus? Eu falei, mas não vamos falar muito de Deus, porque a forma, inclusive, né, que Allan Kardec, daquelas 3 conversas, diálogos que ele tem com o crítico, com o cético e com o padre, né, ele fala muito de Deus e da visão que os espíritos já nos apresentavam a Deus. E aí... Esse é o primeiro dos princípios básicos. Vocês já querem entrar de sola nesse? Ou quer deixar ele como cereja do bolo para depois? Vocês que me falam. Acho que a gente pode falar dele sim, porque até mesmo no Livro dos Espíritos, a pergunta número 1, famosa, né? Que muitas pessoas sabem de cor, né?
e que é uma pergunta assim, muito curiosa, né? A pergunta já tem toda uma beleza, né? Na sua própria pergunta, né? Mas é curioso isso, porque esses princípios do Espiritismo, às vezes a gente passa assim muito, muito rápido por eles, né? E vai estudar a doutrina espírita, mas a gente gosta sempre de relembrar esses princípios, porque eu sempre me imagino assim, quando eu converso com alguém que não conhece o Espiritismo, e talvez no Brasil isso não seja muito comum, porque as pessoas de uma forma ou outra conhecem, já ouviram falar, não necessariamente têm uma boa ideia do que é, mas já ouviram falar alguma coisa. Mas aqui, às vezes, nos Estados Unidos, a gente se encontra em situações onde as pessoas não conhecem realmente o Espiritismo. E, às vezes, a gente vai explicar o que é, a pessoa pergunta assim, o que é o Espiritismo? E a gente vai explicar, às vezes, eu sempre bato nessa tecla, se a gente não fez esse exercício e já tem isso muito solidificado na cabeça, a gente, às vezes, não sabe explicar o que é. Lógico que a gente vai saber falar sobre reencarnação, sobre Deus, sobre os espíritos, sobre a evolução dos espíritos, mas se a gente sai jogando esses conceitos assim em cima de uma pessoa, sem uma forma assim muito estruturada, e que Kardec fez de uma maneira muito bem feita, a pessoa sai dali muito confusa, né, sem saber direito. Então, eu acho muito importante o espírita ter esses conceitos muito solidificados, porque quando a gente vai falar com alguém, você pode explicar pontos importantes, né, do espiritismo, e isso facilita demais a conversa, o entendimento, porque às vezes, até mesmo que a pessoa conheça alguma coisa do espiritismo, ali, já escutou ouvir aqui, ali, às vezes até chama por um nome espírita kardecista e tudo mais, que a gente pode falar um pouco mais disso lá para frente, um pouco, mas às vezes a pessoa não sabe muito bem o que é. E esses conceitos são fundamentais, né? E, obviamente, o primeiro é que Deus existe e é único, né? Esse é e às vezes a gente vai falar sobre o espiritismo e a gente começa com a reencarnação. Exatamente. Interessante você falar disso. Não tem muito tempo eu estava assistindo uma palestra, se eu não me engano, do Haroldo, e ele falava muito disso. Porque, a princípio, a gente se pergunta isso, né? Como é que eu vou abordar o espiritismo para alguém que não faz ideia absoluta do que é o espiritismo? E se a gente já de sola entrar falando de reencarnação, pode causar um choque que vai perder a ponte, quebra bem aí. Exato. Você perde o acesso à pessoa. Então, essa é uma das coisas interessantes. Marcelo, vamos falar de Deus? Sim, né? E é interessante, até só voltando um pouquinho isso que o Márcio falou, que às vezes até no Brasil mesmo o pessoal confunde um pouco espiritualismo com espiritismo, ou fala, como o Márcio colocou, espírita kardecista, como se tivessem outros espíritas ou espiritismos, né, e não um só. E aqui nos Estados Unidos realmente é mais difícil, porque as pessoas conhecem ou já ouviram falar de espiritualismo, mas o espiritualismo não é como o espiritismo, que o próprio Kardec coloca aqui também no que é o espiritismo. Ele fala, espiritualismo seria você acreditar na existência de algo além da matéria, mas daí para acreditar realmente em um Deus único ou nos outros princípios básicos do espiritismo não está incluído. E aqui assim, e fora que depois a gente pode falar um pouco mais do que o pessoal aqui nos Estados Unidos eles acham quando a gente fala de espiritismo, ainda mais ligado ao espírito, né? Mas realmente é um ponto importante, como o Márcio bem colocou, a gente se enrola muito. Quando eu lembro lá no centro que eu frequentava em Nova York, sempre que chegava alguém novo e a pessoa era a primeira vez na reunião, ainda mais se era um americano e perguntava alguma coisa, o que era espiritismo, algo assim, a gente tentava, assim, eram 5, 6 pessoas tentando falar, e falava, de uma maneira que às vezes parecia que ficava ainda mais difícil, porque às vezes pra gente que estuda é tão fácil, assim, é o que é espiritismo, a gente estuda todo dia, né? Mas para falar para alguém de uma maneira simples é complicado. E sabe em outra língua ainda. Isso, ainda tem isso também, né? Isso é uma coisa que eu também peguei um pouco nesse aspecto de falar em outra língua. Mas sabe como é que isso começou muito bem, assim, solidificado na minha mente? Eu tinha um amigo de trabalho, né? A gente
estava num projeto junto, e trabalhando e tal, e normalmente no trabalho a gente não vai por esse assunto de religião, né, ou de filosofia, o que cada um segue e tudo mais, mas eu tinha muita amizade com ele, e uma vez a gente, num intervalo lá, ficou conversando, e ele é cristão ortodoxo, né? E aí ele me explicou um pouco sobre a igreja que ele frequentava. Quando eu fui falar com ele e botar alguns pontos, né, e tudo mais, e ele me deu um banho, assim, eu me senti praticamente quase que humilhado por ele, assim, pelo conhecimento dele. Primeiro porque ele conhecia sobre o Novo Testamento, assim, né, de lembrar os versículos, os capítulos, as passagens, tudo. E eu sabia mais ou menos por alto, né, não sabia exatamente. E segunda coisa, essa estrutura da organização, né? Ele já vinha todo estruturadinho, e eu fui pegando as coisas ali, tentando me lembrar, e aí o que aconteceu, eu me senti assim, não foi que eu me senti não sabendo explicar, mas eu achei que eu não dei o valor que o Espiritismo tem, porque não soube explicar para ele o que era. Então, aí eu fui para casa, estudei, né, para poder fazer as coisas bem assim, mastigadas e bem simples na minha cabeça. E aí, um outro dia, segui com ele, fui de novo lá, falei, sabe aquela conversa que a gente estava tendo? E aí, vamos voltar naquela. Vamos voltar, né, naquela consegui colocar para ele de forma que ele pudesse entender melhor, né? E lógico, ele seguiu o caminho dele na sua filosofia, na sua religião, eu segui o meu. O meu objetivo não era convertê-lo, o objetivo dele não era converter a mim, mas a gente conseguiu conversar, né? Mas foi uma situação assim que me estimulou a pensar bem em como estruturar, porque, até voltando ao ponto que a gente falou anteriormente, Kardec fez isso muito bem, né? Sim. Às vezes a gente passa direto e não sabe fazer direito. Uma das coisas que me chamou a atenção, porque a gente vai folheando tudo. Antes disso, muito boa noite, Nívia Carvalho. Beijo para você, menina. Dona Cleusa Caldeira, Deus abençoe, muita paz para a senhora com a família aqui, com a família no Brasil. Cíntia Hux, sua linda, sumida. Ana Aparecida Prado, que Deus abençoe, obrigado pelo carinho, sejam todos muito bem-vindos. Então, vocês ficam à vontade para fazer pergunta aí para o Márcio e para o Marcelo, tá? Eles falaram que até a meia-noite eles estão tranquilos hoje. Então, bora lá. Uma das coisas que me chamou a atenção, e eu já tinha visto isso, mas Allan Kardec fez questão de colocar também aí o que é o Espiritismo. Lá no preâmbulo, ele coloca assim, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Olha isso, que maravilha! Isso é bonito demais. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então ele fala, olha, uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Ciência de observação. Aí o Márcio já tinha tocado nesse assunto, o Marcelo já também, mais de uma vez a gente falou disso, mas é importante ressaltar. Observação. Não foi um negócio tipo assim, eu acho que é assim, né? Eu acho que é desse jeito, me soa bem. Não foi, levou tempo. Ele precisou, ele mesmo se opor de certa forma, a princípio, para ele poder ter a prova do que estava acontecendo ali diante dele, né? Então... E até falando sobre isso que você está dizendo, Robson, uma coisa importante é que Kardec... Você me chama de Robson, eu penso que já é outra pessoa, apesar de ser eu mesmo, mas tudo bem, fica à vontade. É porque todo mundo chama de Bim, fica à vontade, mas pode chamar de Robson, tá? Deixa eu só me preparar na minha mente aqui, que você vai me chamar de Robson. Tá bom, Bim. Kardec se coloca o tempo todo como o codificador, né? Nunca colocou como a doutrina sendo dele. Exato. Então, como um observador e um codificador, ele não escreveu, lógico que ele escreveu parte de conclusões, observações, ponto de vista dele, mas a doutrina é dos espíritos,
né? Por isso, até mesmo que chamar o espiritismo de kardecismo não é o correto. Bem aí. Porque a Bem no ponto que espíritos, né? a doutrina dos espíritos, né? E eu acho tão bonito quando os benfeitores se expressam dessa forma, né? A doutrina dos espíritos, para lembrar que não é uma coisa que é focada em uma pessoa, não existe uma pessoa que é o responsável, se não fosse ele, seria outro, mas as vozes do além iam continuar, né, vibrando, ecoando, nem que fosse preciso falar pelas pedras. As pedras falariam, né? Então, Exato. a gente já vê por aí. Mas nessa questão da observação, como é que eles foram definir Deus dessa forma? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ficou bonita a resposta dos espíritos. Mas na observação, só pela dedução e por um processo de eliminação, eles foram entender que Deus era, e daí vem todos os atributos, né? Pela observação, a gente conseguiria uma pessoa ordinária conseguiria chegar a essas deduções, conclusões? O que você acha, Marcelo? Acho que entra também a parte de filosofia, né? Que o espiritismo é uma ciência, religião e filosofia. A filosofia que faz a gente ter esses questionamentos e essas observações dos fatos e do que acontece ao nosso redor, que, voltando aí para Descartes, o penso, logo existo, né? Foi fazendo várias perguntas e várias indagações até ele concluir. Eu posso falar que eu existo porque eu penso, logo existo. Acho que aí com a questão de Deus é a mesma coisa, a gente vai observando à nossa volta a estrutura nossa aqui na Terra do ser humano e o universo, todas essas observações, tudo isso, e a gente começa a fazer esses questionamentos. Acho que aí junta a ciência com a filosofia, juntando esses dois pontos, e é só um outro ponto também que é interessante notar, que quando a gente fala em ciência é justamente essa parte de observação, mas não é aquela ciência que as pessoas têm na cabeça de cientista, de estar num laboratório pesquisando as células. O Márcio pode explicar bem essa parte também, mas que às vezes a pessoa tem essa noção de ciência, mas o espiritismo é uma ciência nesse termo realmente de observação. E acho que aí nesse ponto juntam os dois, observação e filosofia, e a gente consegue ter essa explicação. E a religião, né, que é a religião por estarmos aí conectando com Deus. Então essa é a beleza dessas três juntas, né? Lindo demais. Gente, isso é bonito demais. Como não chamar de consolador? E bem, uma coisa também que me chama muita atenção, assim, muito curioso, né? É o jeito, e desculpa aqui o cachorro latino, é o meu. Psicanfonia. Não, e se você vê o tamanho, você fica até assustado, que é mais ou menos assim. Mas uma coisa muito curiosa, assim, né? Porque no jeito de explicar Deus, né, começa falando dos seus atributos, né? E o primeiro é eterno, né? E ali, já no primeiro, já foge a nossa compreensão. Porque a gente não compreende verdadeiramente o que é eterno, né? Porque o que é eterno, o tempo não age sobre ele. Exato. Então, aí a gente não consegue, a gente consegue repetir, a gente consegue falar sobre isso, mas a gente não consegue entender realmente uma coisa onde o tempo não atua sobre. A gente consegue entender o imortal, né? O espírito é imortal, uma vez criado, não vai ter fim. Mas eterno vai muito além da nossa compreensão. Imutável, nós temos problema. Né? E aí a gente vai vendo os outros atributos que os espíritos vão confirmando a Kardec, e ele fala que do nosso ponto de vista são esses, né? Mas esse ainda tem outros que a gente não consegue ainda compreender. Exatamente. Allan Kardec pergunta, seria justo, né, colocar Deus nesses atributos? Aí os espíritos respondem, filho, aqui, com licença literária, né, licença poética, ô filho,
pelo quanto a sua inteligência alcança, sim. Mas não é só isso, mas né, vocês não estão preparados ainda para isso. E aí você fala, nós estamos tão arraigados ainda com a ideia do tempo, né, bicho? Exato. Eu não consigo, assim, particularmente eu não consigo, tudo que eu tento imaginar de exemplos ou situações onde seja atemporal, eu acabo me pegando em situações onde uns exemplos, o tempo age. É muito difícil a gente compreender isso. Não vou dizer que a humanidade não consiga, porque também não conheço todas as pessoas, mas todas as vezes que eu tento imaginar algo que seja atemporal, eu não consigo imaginar, eu acabo me pegando falando sobre alguns exemplos, ou pensando sobre alguma coisa que o tempo age. Mas eu gosto de um exemplo que é uma analogia, lógico, né? Mas assim, é bom para que a gente possa entender. Isso é uma outra coisa também que eu gosto sempre de usar, são algumas analogias, para a gente poder simplificar um pouco, né? E às vezes até na hora de explicar para alguém, conversando, a analogia facilita o entendimento, né? Mas eu gosto de imaginar assim, que essa situação com Deus e o entendimento sobre Deus, como se a gente estivesse assim num buraco, né? E lá dentro desse buraco, como tem pouca luz, é escuro, né? Você, dependendo da quantidade de luz, você nem consegue se enxergar nesse buraco. E à medida que você vai subindo esse buraco, você olha para cima, a única coisa que você vê é aquele pedacinho de céu lá, pelo buraco. À medida que você vai subindo, você vai tendo mais luz e você vai conseguindo ver ao seu redor, ver o seu corpo, ver a parede do buraco onde você está e tudo mais. E as coisas vão se clareando, mas você continua vendo só aquele pedacinho de céu. Quando você consegue sair do buraco, é que você vai ver todo o céu e tudo aquilo que está em volta. Então, só aí que você vai conhecer realmente aquele ambiente que está ali. De lá de dentro do buraco, você não conseguia perceber o que estava em cima. Né? Então, quando os espíritos falam que na evolução, o espírito chegando à perfeição, ele vai compreender Deus e poder ver realmente Deus, essa analogia, com todas as suas limitações, logicamente, eu acho uma analogia para poder explicar um pouco isso, né? Serve às vezes para explicar para uma criança também, né? Com certeza. Adorei. Diga aí, Marcelo. Não, acho até voltando para essa questão da observação, se a gente for ver ao longo da história da humanidade, o que aconteceu no começo? Nós, seres humanos, no passado a gente ouvia um trovão, não conseguia entender o trovão, então era o Deus do trovão, viu? O fogo era o Deus do fogo. E aquilo que a gente não conseguia explicar, a gente levava em consideração e assim, a gente tenta explicar as coisas a partir do que a gente conhece, a partir do nosso conhecimento. Por isso que também durante tantos anos, tantos séculos, né, e milênios, a figura de Deus é a figura de um ser humano, porque para a gente o máximo que a gente conhece de evolução é um ser humano. Então como a gente vai imaginar algo além? A gente não consegue. Aí o Espiritismo vem e com essa pergunta do Kardec de perguntar, em vez de perguntar quem é Deus, e sim o que é Deus, e tira essa figura de Deus como sendo, tendo essa forma humana. Mas, assim, para a gente tem várias coisas que são difíceis, como isso que o Márcio colocou, explicar alguma coisa atemporal. Tudo que a gente conhece, existe o momento da criação. Nós fomos criados aqui na Terra, a gente tem o nascimento, a gente sabe que o espírito é criado. Mas Deus não, Deus sempre existiu e sempre vai existir. Como passar isso na nossa cabeça? Algo que sempre existiu, né? Porque se tudo que a gente conhece à nossa volta foi criado, e foi criado por quem? Por Deus. Então é difícil. Tem coisas que os espíritos realmente falam, e eles são sinceros, eles falam, tem coisas que vocês não vão entender, a gente não consegue explicar com o conhecimento que vocês têm. E essa é a beleza do espiritismo, que não está aqui para falar, a gente tem todas as respostas. Não, a gente tem aquilo que vocês conseguem entender no momento, né? Mais coisa ainda tem para ver. Que maravilha. Maravilha. Bem, uma coisa também que eu gosto muito de levar também para esse lado, porque às vezes quando a gente está falando sobre Deus e falando sobre os atributos e esses conceitos assim que a gente mal consegue entender, né? Deus também fica muito distante.
né? Exato. Parecendo assim uma coisa sobrenatural, né? Usando essa palavra, mas fica parecendo... Porque a gente não consegue explicar, né? Se não Isso. consegue explicar direito, como é que vai ser uma coisa próxima, né? Isso. E aí a gente às vezes até se depara assim com a situação da pessoa falando assim, bom, então tá bom, Deus existe, criou todo o universo, cuida de todas as coisas, né? Mas se um ser ou se algo tem tamanha responsabilidade de comandar todo o universo, será que ele se importa comigo? Né? Então, isso é uma coisa que é importante também a gente ter em mente quando a gente conversa com as pessoas, porque, de novo, as pessoas vão tentar entender Deus pelo seu ponto de vista. E a gente não consegue fazer isso, né? Ou a gente se concentra em algo muito pequeno ou algo muito grande. A gente não consegue se concentrar em tudo. Mas Deus não é humano. Né? Então, Exatamente. Deus, né, concentrar ou cuidar do universo todo e das coisas pequenininhas, ou seja, das nossas dores. Né? Então, é um conceito muito legal também que o Espiritismo nos traz, né, e reforça da onipresença, da onisciência de Deus, né, do cuidado que ele tem, tanto com o muito grande como o muito pequeno. Vai, Marcelo. Não, só um ponto que eu queria colocar também, que é interessante ver que, assim, tá, uma pessoa pode ouvir isso e ler o Espiritismo, essa primeira questão do Livro dos Espíritos e as seguintes, e pensar, tá, mas então o Espiritismo está contradizendo ou negando aquilo que Jesus disse, porque Jesus disse que Deus é o meu Pai, Deus é o nosso Pai. Mas aí que tá, a gente tem que ver que tudo é uma simbologia. Pai como o Criador, Pai como esse ser amoroso, de amor que a gente não consegue conhecer, esses atributos que a gente tem que ver, não como sendo um pai realmente um homem, uma figura física que estava lá e que está assim. Então, é importante falar que o Espiritismo em nada nega ou contradiz aquilo que o Jesus trouxe, só vai acrescentar ou explicar ou trazer mais informações que o próprio Jesus disse que mandaria Consolador para isso. Então é importante ver isso também, que às vezes as pessoas... muitas vezes as pessoas não fazem ideia que o Espiritismo estuda o Evangelho, que o Espiritismo estuda todos os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Isso também, às vezes, tem essa confusão também, né? Exato. Gente, eu espero que vocês estejam prestando atenção no que esses meninos estão falando, gente. Isso é importante demais. Isso é importante demais. Uma questão legal também, bem, o Marcelo levou para esse ponto de Jesus, né? E Jesus é um ser tão evoluído, né? O exemplo e guia maior que nós temos aqui, né, para seguir, e ele é tão evoluído que por muitos ele é confundido como sendo o próprio Deus. O Espiritismo vem nos ensinar que todos os espíritos têm um ponto de partida em comum, né? Foram criados simples e ignorantes. Não tiveram o mesmo ponto de partida no tempo, mas tiveram o mesmo ponto de partida. Jesus, como um espírito perfeito, que atingiu a perfeição, né, é tão evoluído que por muitos é considerado como o próprio Deus. Mas quando nós estamos conversando com pessoas de outras filosofias religiosas, eu prefiro me focar em pontos convergentes do que em divergentes. Porque se a gente ficar preso no fato de que religião de qualquer outra pessoa vai dizer que Deus e Jesus são a mesma pessoa, ou até mesmo parte da Trindade, né? E o Espiritismo explica de que Jesus é um espírito criado por Deus, logo não é o próprio Deus, nós vamos ficar presos aqui nas divergências, sendo que isso não vai levar absolutamente a lugar nenhum. Correto. É melhor a gente focar nos pontos convergentes do Espiritismo com outras religiões, né, de que Jesus é esse espírito de tamanha envergadura que a gente não consegue entender, né?
Ele esteve aqui andando, né, com a gente fisicamente quase 2000 anos atrás, falou, exemplificou, e até hoje a gente não consegue entender exatamente os ensinamentos. A gente consegue repetir as histórias, a gente consegue falar tudo como ele falou, até mesmo ali nas palavras, mas quando chega na hora de agir, a gente mostra que a gente não aprendeu, né? Então, a gente... Ainda não. Exato, ainda mas tá vendo lá, né? Tá vendo lá, que isso. Eu até brinco às vezes assim, eu falo assim... Uma vida dessa pra trás aí, eu, Marcelo, Sérgio, a Lara, esse povo, a gente tava pondo fogo em igreja, bicho. A gente tava matando o povo. Nessa vida a gente não matou ninguém ainda, né, Marcelo? Não matou ninguém ainda não, né? Não. Eu vou tem uns amigos meus aqui, não vou dizer você não, Bim, mas o Marcelo talvez aqui, que eu brinco, assim, que a gente conheceu hoje e tal, né? Quando eles estavam lá chicoteando as pessoas, eu era aquele chicoteado lá. Certo! É um Marte, bicho. Bom, eu acredito, né? Você tá falando, quem sou eu para dizer que não? Mas maravilha. Olha, então tá. A gente está falando aí, fechando aqui o primeiro princípio básico, a existência de Deus. E o Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar, só fechando essa ideia, onde, a pergunta 4 do Livro dos Espíritos, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Eu estou falando que é o Livro dos Espíritos, mas é que no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec, nos seus diálogos, naqueles 3 diálogos, e no desenrolar do livro, ele vai falando de tudo. Olha, vem a Bia, a gata evangelizada. Vai, minha filha, para lá. Ele desenrola em todo o livro. Então, ele tem esses conceitos lá também, mas aqui ele foi mais direto. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Se é um princípio, alguém tem que falar a respeito disso daí de uma forma mais direta. E daí vem os espíritos. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Você costuma fazer isso com as suas ciências aí da Terra. Então, se aplica a isso também. Não há efeito sem causa. Procurar é a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Olha aí a observação de novo. Então, voltando lá, Deus é eterno, infinito, imutável, porque ele não sofre a ação do tempo nem da matéria, porque ele não é material, ele é imaterial. Ele é único porque é impossível ter 2. Se houvesse 2, um teria criado o outro, ou alguém teria criado os 2, então esse outro seria o Deus. Ele é onipotente porque não tem como ter alguém ou algo mais potente, certo? Com maior poder. Soberanamente justo e bom, e isso tem que andar junto. Justo e bom, generoso, porém justo com todo mundo. A sua lei se aplica a toda a criação, mas ele é generoso com todo mundo e com tudo. Onisciente, que o Márcio falou, e onipresente, que o Marcelo falou. A gente consegue, pela observação e por eliminação, chegar à conclusão que está tranquilo esses atributos que não tem como negar. Tá certo isso, Arnaldo? A resposta é fantástica, realmente, né? Mas ela vai além, aqui falando sobre o Márcio, né? Ela vai além da minha capacidade de entendimento. Porque ela, por exemplo, outro dia eu estava pensando, né, sobre um aspecto, né, sobre esse atributo de estar em tudo e mesmo assim ser um ser individual, né? E me veio à mente um exemplo, essas minhas analogias aqui, né, que não é isso, né, mas eu pensei, como é que algo pode estar em tudo, mas ao mesmo tempo
ser algo individual. Não ser único. Ser único. É um exemplo, logicamente não é isso, né? Mas o peixe na água é um exemplo assim, né? A água está em volta do peixe, dentro do peixe, faz parte das células do peixe. Na constituição. Né? E o peixe está imerso na água, tudo que ele faz, a água, vamos dizer, percebe, né? Movimentos. Reverbera. Né? Então, assim, a gente olha à nossa volta e a gente vai ver exemplos múltiplos de conceitos que foram trazidos por esse livro, esse ensinamento fantástico, né? Porque a gente, às vezes, fala do Livro dos Espíritos como se ele tivesse sido publicado há poucos anos atrás. Quando esse livro foi publicado, em 1857, né? 1857. O Livro dos Espíritos. Esse foi em 59, 2 anos depois, mas com as anotações você vê que já fazia parte ali das anotações ali do Allan Kardec. Né? Isso. E naquele momento, muitos dos conceitos que nós temos hoje, principalmente voltado à parte de ciências materiais e tudo mais, não existiam. Né? Correto. Os espíritos trouxeram conhecimentos naquele momento em que tiveram que dizer, olha, vamos botar isso aqui mais para frente que a gente entende, porque agora não dá. Então, esses conceitos, esses atributos de Deus são desse estilo, assim, né? Eu penso assim, olha, é assim, eu vou deixar aqui, mas agora eu não consigo entender totalmente. Mas eu gosto muito de uma pergunta, número 14. Na verdade, eu gosto muito da resposta dessa pergunta, número 14, do Livro dos Espíritos. E uma vez eu vinha, assim, pensando muito sobre Deus, né? E não vou dizer nem filosofando, que aí já é uma coisa muito além, mas eu já vinha pensando muito e tudo mais, e estudando ali, e abri o Livro dos Espíritos assim para ler, e caiu essa pergunta 14, que é sobre, se não me engano, panteísmo. Né? Pensei e falei assim, poxa, panteísmo, né? Eu falei, não tem nenhuma pergunta sobre panteísmo, assim. O meu ponto não é esse. Mas eu li a pergunta e a resposta. A resposta ela é dividida em 2 pedaços. A primeira parte é sobre o panteísmo, realmente. A segunda parte, aquela caiu como uma luva. Eu não vou conseguir, obviamente, replicar aqui toda a resposta, mas é algo mais ou menos assim. Os espíritos dizem assim, Deus existe, crê e não duvides. Ao invés de tentar entrar num labirinto onde você não vai conseguir sair, tem tantas outras coisas em você que precisam melhorar, tem tantas outras coisas que precisam melhorar, começando por você mesmo. Então, foca nessas coisas, porque você vai ter muito mais proveito, né, se adiantando que tentando entrar num labirinto onde você não vai conseguir sair. Sim. Você estava falando disso, o Marcelo falou disso agora também. É exatamente isso. Olha, tem coisa, basicamente os espíritos... E eles responderam dessa forma mais de 5 vezes, 6 vezes no Livro dos Espíritos. Se não for mais do que isso. Já te falamos, você ainda não conseguiria compreender o que você está perguntando. Independente se estava perguntando sobre a natureza de Deus ou não, você ainda não tem capacidade para entender sobre isso. Foca no que está na sua mão. Aí, se a gente voltar para o hoje, a turma está procurando vida em outros planetas para saber como funciona lá, como é que... Eu acho que eles estão querendo já fazer terapia com os extraterrestres. A turma está morrendo aqui. O povo está com fome. Tem gente com fome. Nós não temos ainda cura para certos cânceres. Nós não temos cura ainda para AIDS. Nós não temos cura ainda para fome no mundo. Porque se não se aplica é porque não tem. A turma não sabe ainda como fazer. Vamos cuidar do povo aqui primeiro, para depois a gente procurar vida em outro planeta, que provavelmente só vai piorar a cabeça da turma aí, mas isso também é assunto para outro café.
O Marcelo ia dizendo alguma coisa. Diga aí, Marcelo, que nós vamos entrar na imortalidade da alma. Por quê? Pois eu só queria puxar um outro ponto, um dos atributos. Por favor. Que você citou, você falou de Deus justo e bondoso. E esse é um ponto que às vezes as pessoas param e realmente questionam e falam, não, mas como eu vejo tanta injustiça no mundo, como eu vejo tantas doenças que não têm cura, eu vejo tanta fome, tanta gente sofrendo, uma pessoa que nasce numa situação difícil e morre em uma situação difícil, outras que nascem numa situação visivelmente boa, que a gente nunca sabe como é a vida da pessoa, assim, tanta coisa por aí, como vem os espíritos falarem que Deus é justo e Deus é bom. Acho que é aí que entram os outros pontos que a gente pode explicar depois do espiritismo. Então, aí, a gente falando da imortalidade da alma, da reencarnação, outros pontos que vêm explicar isso. Realmente, essa é uma das partes que a pessoa pode questionar, e tem muita gente que questiona, muita gente que não acredita em Deus por causa disso, ou ainda acredita naquela visão do Deus rancoroso, do Deus que vai punitivo, que durante séculos e milênios foi também a visão de Deus que a humanidade teve. E então, assim, Jesus mudou, já trouxe uma outra visão. Quando veio os espíritos, na codificação espírita, eles reforçam isso, essa questão de Deus justo e Deus bom, mas realmente a gente precisa entender esses aspectos aí da nossa vida, da vida humana, da vida do espírito, para a gente poder entender que realmente Deus é sim justo e bom, né? Então nós já vamos falar dela já, segura aí, porque esse pensamento já entra lá no 3, na pluralidade das existências. Mas antes disso, a imortalidade da alma. Imortalidade da alma. O Márcio começou a falar que a gente consegue entender o que é imortal. Isso já é mais palpável para nós. Mas aí é a imortalidade da alma, algo que não é tangível. Porque quando você fala de alma, você está falando de algo que não é tangível, que não é essa xícara. E eu acho que isso na cabeça de muita gente ainda é muito difícil de entender que esse corpinho vai acabar a gasolina dele e vai perecer. Mas algo que está dentro, que gerencia o corpo, vai continuar vivo. Isso para muita gente é difícil. Tanto que as pessoas continuam aguardando muitas vezes um sinal, tocar da trombeta, ou o que for, para se ressuscitar no corpo de novo, porque não consegue conceber a ideia de vida além da vida. E aí, como é que a gente fala a respeito disso? Tem uns pontos lá do livro que eu tirei ali, mas eu quero ouvir de vocês primeiro. Manda para cá. Bom, eu posso levantar aqui um ponto de que, na época, por exemplo, de Kardec, né, na publicação do Livro dos Espíritos, 1857, nós não tínhamos conhecimentos de vários elementos, de várias substâncias, né? Em algum momento da humanidade, a gente poderia falar que uma sala estava cheia de coisa que não era material, estaria vazia, né? Hoje a gente já entende que o ar é material. As moléculas do ar é matéria, onde parecia estar tudo vazio. Então, o nosso conceito do que é tangível, não tangível, vem evoluindo. O que é matéria, o que não é matéria, vem, de certa forma, evoluindo. À medida que nós vamos tendo novos aparelhos, tendo novos jeitos de perceber o que é matéria. Recentemente, nós tivemos conceitos de matéria escura, energia escura, que até alguns anos atrás nós não tínhamos a menor ideia do que era. Então, que nós somos algo além do corpo, quase todas as religiões, se não todas as religiões, de certa forma têm algum conceito sobre isso, ou, né, acredita em algo além do corpo. Tirando os materialistas, isso, praticamente todo mundo acredita em alguma coisa depois. Mas daí, de onde, como a gente sintetizar isso, imortalidade da alma, para alguém que entrou aqui agora, é um parente lá de
Piracanjuba, lá de Aragoiânia, e não faz ideia do que está falando, e aí a gente fala de imortalidade da alma. Como é que a gente vai explicar? Eu vou soltar aqui que eu tirei uma pérola do livro, porque ajuda a gente. Uhum. Os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação. Porém, as almas, despidas de seu invólucro carnal, o corpo, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Olha que bonito. Logo aí ele já fala da imortalidade da alma e da pluralidade das existências e dos mundos habitados, porque ele já fala aí que pode ter vivido em outro mundo. Olha isso, que fantástico. Já fica mais fácil essa ideia de concepção. Ele fala depois, ele dá o exemplo da borboleta, não é? Que deixa a crisálida para trás, da semente, do fruto que tem uma casca, que desfaz da casca para daí ter a polpa, e outros exemplos assim. Fica mais fácil essa analogia para nós, não fica? Talvez? Fica, Marcelo? Sim, não facilita bastante. Mas voltando àquela questão que realmente que o Márcio estava explicando das várias coisas que na época do Kardec a gente não conhecia, hoje a gente conhece cientificamente comprovado, e acho que falta um pouco humildade nos seres humanos para entender que o mundo não é só aquilo que a gente consegue ver agora, que a gente ainda tem muita coisa para descobrir, né? E a mesma coisa, as pessoas às vezes querem, então se o espírito existe, se a alma existe, então por que a ciência ainda não comprovou? Pode ser que um dia comprove, mas não é porque a ciência não conseguiu comprovar que ainda que a gente vai falar que não existe. E volta ao primeiro ponto que a gente falou aqui no começo, da observação. Kardec também. Kardec, quando viu a questão das mesas girantes, que aconteciam, as mesas que levantavam, giravam, e ele não acreditava. Ele foi em vários lugares ver e questionar e observar, e aí depois que ele viu que realmente tinha mesas que tinham aquelas comunicações inteligentes, que ele falou, não, se tem uma comunicação inteligente, tem um princípio inteligente, algo inteligente por trás. Kardec fez isso. Se a gente for ver toda a história do Kardec, como ele fez aí a descoberta dele do espiritismo, também não é falar que Kardec nasceu espírita, nasceu acreditando, não. Kardec fez essa observação e questionamento. Então é algo que a gente também, assim, tem pessoas que acreditam e veem mais facilmente, outras ainda demoram um pouco mais, como, assim, mas é interessante a gente ver no próprio exemplo de Kardec. Kardec, ele se questionou muito para realmente constatar que sim, os espíritos estão se comunicando. E essa é uma maneira que a gente tem, uma prova que a gente tem, são todas essas comunicações. Basta ver aqui, basta ver no Brasil todas as cartas que Chico Xavier recebeu, né? Então, assim, tem muita maneira da gente observar e ver que realmente os espíritos existem, continuam, nós continuamos a nossa existência depois da morte, né? A morte física. Uma coisa muito legal no espiritismo, que atrai muitas pessoas, é esse aspecto lógico, mas também do sentimento. Você tem que, com quem que você está conversando, você tem que saber se a pessoa é mais lógica ou mais sentimento, ou naquela hora ela está mais para um lado ou mais para o outro, né? E seguir esse caminho, né? Para poder realmente ter uma conversa ali, né? E eu às vezes penso assim, né? Com a lógica do espiritismo, e onde as coisas fazem sentido, a gente é tão apegado à parte material, ainda bem, que nós falamos o meu espírito, né? Quando, na verdade, a gente não fala o meu corpo. Né? A gente não parte do pressuposto de que nós somos um espírito encarnado, e não temos um corpo, não somos um corpo que tem um espírito. É o contrário, né? Mas porque ainda estamos tão apegados ainda à parte material, que a gente sempre se refere ao espírito quase que em terceira pessoa. Né? Porque a matéria é tão densa que ela nos dá a impressão de que essa é a vida real. Né? Esse período que nós vamos passar aqui na Terra, algumas pessoas menos, mas vamos botar aí em média 70, 80 anos, essa não é a nossa vida real. Essa é uma experiência. Né?
E no Espiritismo nós sabemos que uma de muitas experiências. Exato. Né? E também pelo lado sentimental, a gente pode seguir pelo caminho de que se o espírito, ou se a vida não continua, se ela não tem uma imortalidade, né? Para que serve esse amor todo que nós temos aqui? Vamos pegar aqui o amor de um pai, de uma mãe, por uma criança, ou de duas pessoas, uma pela outra. Se tudo que a gente ama acaba ali no túmulo, aquele amor que aquela pessoa sentia acabasse ali, Deus não é justo e nem é bom. Com certeza. Então, como Deus é justo e bom, o amor não pode acabar no túmulo. Não vai fazer nunca cessar algo que é tão... Essa chama da vida, cara, eu acho isso extremamente bonito. Obrigado por você ter falado disso, gente. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Hoje ainda eu estava lembrando de um professor que eu tive. Eu fiz 2 anos de filosofia em Goiânia. E um dos professores que eu tive, chamado Gonçalo, ele disse que se tornou ateu ainda criança porque o cachorrinho dele ficou muito doente e ele pediu a Deus para salvar o cachorrinho dele. E o cachorro morreu. E ele falou assim, se esse Deus existisse, ele já fez tanta coisa para tanta gente, para a humanidade, para um tanto de gente, já foram feitos tantos milagres, eu só queria que o meu cachorro continuasse vivo. E o meu cachorro morreu, esse Deus deixou de existir para mim. E isso ele falava, ele era criança ainda. Imagina o impacto de uma fé mal elaborada, mal explicada, mal construída, o impacto que pode causar no ser humano. Né? E daí a pessoa passa a ter, por um impulso de rebeldia, a achar que a vida não passa disso daqui e tá tranquilo com isso. E tá tranquilo com isso, né? A gente, quando vai conversar com alguém, né, seja espírita ou não, a gente tem que lembrar do aspecto do espiritismo, do esclarecimento e do consolo. Às vezes a gente vai conversar com alguém e a pessoa está realmente passando por uma dor, ou passou realmente por uma dor, como esse exemplo que você falou, e a gente pode fazer até pouco caso, você, mas é só um cachorro, mas para ele, naquele momento, importava, e até hoje talvez. Claro. Sim. E a gente tem que lembrar do aspecto do espiritismo do consolador, do consolo. Então, para quem precisa de esclarecimento, esclarecimento. Para quem precisa de consolo, consolo. Porque até mesmo com o consolo, a gente vai esclarecendo aos poucos. Maravilha, maravilha, bicho. Rapaz, eu acho que esse está sendo o melhor café que a gente teve. Não é não, Lara? Ela tá lá do outro lado. Ela tá aí, mas ela tá aqui, viu, gente? Mas tá massa, tá massa. Cara, isso daqui, bicho, por mim não acabava nunca. Vamos pro terceiro, que senão a gente não sai daqui. Marcelo, você queria falar mais alguma coisa da imortalidade da alma? Porque nós vamos entrar na pluralidade. Vamos pro terceiro e a gente vai voltar a falar. O assunto não encerrou, não. Que tá tudo não encerrou, exatamente. Exatamente. Então tá atrelado aí. Pluralidade das existências. Pergunta 112. Criou Deus... Não é pergunta, perdão. É um dos itens do próprio livro, o que é o Espiritismo. Criou Deus as almas iguais, moral e intelectualmente, ou fê-las mais perfeitas e inteligentes umas que as outras? Olha, eu achei interessante isso daqui. Nesse tópico, vamos ver o que os espíritos respondem. Se Deus as houvesse feito umas mais perfeitas que as outras, não conciliaria essa preferência com a justiça. Sendo todas as criaturas obra sua, por que dispensaria ele do trabalho umas, quando o impõe a outras para alcançar a felicidade eterna? A desigualdade das almas em sua origem, volta do que o Márcio falou, seria a negação da justiça de Deus. A gente ainda está falando de Deus. A gente ainda está falando de criação,
Mas aqui já dá a ideia da porquê da pluralidade das existências. Você não alcança a perfeição nem no primeiro ponto de contato com a vida material e nem foi criado perfeito uns e outros não. Então, olha a Heloísa. Obrigado, Heloísa, pelo carinho. Olha aí. Eita, cafezinho bom. Obrigado, Heloísa. Obrigado, Nívia Carvalho, pelo carinho. Então, e aí? Pluralidade das existências. Por que da encarnação? E qual a prova disso? Por que isso como princípio básico do Espiritismo? Deixa eu mudar a pergunta. O que vocês acham? E aí? Vai, Marcelo, pode falar. Não, acho que voltando para aquilo que o Márcio bem lembrou, que nós somos criados simples e ignorantes. Então, se a gente é criado simples e ignorante e o nosso objetivo é atingir a perfeição, a gente sabe que a gente não consegue isso numa encarnação única, numa vida única. A gente sabe que ninguém morre aqui na Terra perfeito, o único ser perfeito que já pisou aqui foi Jesus, o único espírito realmente perfeito, a gente não. Então, assim, se eu termino essa vida sem ser perfeito, basta de novo observar. Vamos observar tantas pessoas que a gente conheceu, que já desencarnaram, as pessoas que a gente conheceu foram perfeitas ou terminaram o fim da vida perfeitas? Não. E se o objetivo é atingir a perfeição, como que vai fazer isso, se não com mais de uma oportunidade? Então, voltando à questão de Deus justo e bom, ele dá oportunidades para a gente aprender, para a gente crescer e um dia atingir a perfeição. Tudo volta, como os próprios espíritos bem colocam. Sim. Olha de novo, observa de novo. Eu não falei que Deus é bom? Então, assim, se a gente voltar para aquele princípio de Deus sendo justo e bom, a gente começa a entender tudo, realmente, né? Então, aqui a gente entra no que você estava falando, e você vai voltar nisso, da questão da justiça de Deus. Aqui a gente consegue já falar disso, porque umas pessoas nascem em condições mais delicadas que outras, com deficiências, inclusive, com dificuldades financeiras, materiais, vamos colocar assim, e outros na abundância, saudáveis, mesmo que moralmente capengando, mas por que dessa diferença? Onde que entra isso daí no nosso item pluralidade das existências? Acho que a gente confunde, né? Às vezes que a gente lê ou escuta falando sobre os eleitos do Senhor, né? A gente confunde com os preferidos do Senhor. Na verdade, Deus não tem preferidos. Isso é uma outra coisa, não é um atributo, mas uma outra coisa que foge ao nosso entendimento, né? A gente não consegue gostar de todas as pessoas. A gente ainda é muito como os publicanos, né? A gente ainda gosta muito daqueles que estão ali próximo da gente, né? Que gostam da gente, que nos aceitam. Também, né? Ou que estão nos nossos interesses também. Mas... Precisava falar disso, a gente estava tão bem. Deu até um negócio ruim aqui agora. Porque a gente é assim. Estou falando aqui por mim, né? A gente também não é tão evoluído assim. A gente consegue repetir na hora de fazer, que é meio... A gente se atropessa. Mas Deus não tem preferidos, né? E justamente na justiça divina, ali explica-se o conceito da reencarnação. Porque a gente, às vezes, vai pegar um exemplo aqui e ali, né, de, vamos supor, uma criança que tem uma facilidade muito grande com instrumento musical, né? Você vê vários vídeos hoje, então, de crianças muito pequenininhas, tocando assim como profissional, né? Pessoas que passaram anos estudando. E você fala, tá vendo ali, é um exemplo da reencarnação. Mas, às vezes, a gente se pega muito a esse exemplo, não é que isso não é um exemplo de encarnação, mas é que isso não é comum. Então, naquele exemplo ali funcionou, mas e o meu exemplo? Eu não toco nenhum instrumento, eu não tenho nenhuma habilidade dessa assim que se destaca frente às outras pessoas. Então, quer dizer que eu não tenho reencarnação? Então, a gente tem que... Eu reencarnei burro, porque eu não tenho talento nenhum? A gente tem que pegar esses conceitos que são... se encaixam bem em todas as situações, e a justiça divina na reencarnação é fantástico.
ela explica, como você colocou, por que que uns nascem em uma situação, outro em outras, né? Por que que, quando os espíritos nos explicam que às vezes as posições se invertem, alguém que nasceu pobre, na próxima nasce rico, e não é simplesmente um jogo, né? Deus não está ali jogando tabuleiros, é porque os espíritos precisam dessas experiências para galgar a sua evolução, né? Precisam das provas e das tribulações, né? Para galgar essas experiências, né? Então, por isso é que vai tendo essa pluralidade das existências. Isso é bonito demais. Se a gente fosse, o Marcelo falou aqui, assim, uma existência é muito difícil, né? Eu me lembro que uma vez eu usei um exemplo com esse meu amigo lá do trabalho, e eu falei com ele, eu falei assim, olha, vamos colocar assim, não vamos colocar eu e você, né? Mas vamos colocar assim, a Madre Teresa de Calcutá. Você morre e a Madre Teresa de Calcutá morre. Vocês dois vão para o céu, para o mesmo lugar. Deus é injusto. Que triste você fazer uma pergunta dessa, bicho. Nossa, que duro. Eu brinquei com ele e falei, olha o que ela já fez e olha o que você faz. Coitado do seu amigo, bicho. Coitado. É por isso que ele ficou com raiva de você, o seu amigo. Meu amigo. Nesse ponto, ele tem que concordar comigo, além dele não aceitar, obviamente, mas ele tem que concordar que a Madre Teresa fez muito mais do que ele. Então, lógico, a gente tem várias existências, né? E a gente às vezes pergunta, ou escuta assim, mas quantas existências eu vou ter? Quantas forem necessárias? Porque não é um número. Exato. Né? Mas também não é para fazer como esses espíritas, vamos dizer assim, preguiçosos, né? Se fala assim, então como eu vou ter muitas existências, eu faço na próxima. Resolvo na próxima. Resolvo na próxima. O Marcelo tá rindo aí. Eu já ouvi isso demais. Tem encarnação? Tem, então resolvo na próxima. Que ele diz assim, a mensagem de André Luiz, que ele diz, o melhor horário, o melhor dia para começar a sua evolução é agora. Né? Então, nós temos essa oportunidade, não devemos deixar passar a oportunidade, devemos usá-la dentro das nossas possibilidades, fazer tudo aquilo que estava ao meu alcance fazer para a minha evolução. É lógico que nós vamos tropeçar? Vamos. Isso faz parte, né, do aprendizado. Exato. Mas a gente não pode deixar de fazer, porque um outro conceito que o Espiritismo nos traz também é que não basta a gente não fazer nada. É lógico que a gente não deve fazer o mal. Mas fazer nada, a gente é responsável pelo mal que sai daquele. Se a gente teve a oportunidade de fazer o bem e escolheu não fazer nada, a gente também é responsável. Tem consequência. Fazer todo o bem que está ao nosso alcance, seja para outras pessoas ou seja para nós mesmos. Sim. Né? Então, deixar a oportunidade passar é um erro crucial que às vezes a gente comete. Né? Lembrando que os espíritos, né, existem muitos mais espíritos desencarnados do que encarnados, com a taxa de natalidade caindo assim nas famílias, né? A gente não nasce assim, com tanta facilidade assim, né? Então, a chance que temos aqui agora. Aproveita, porque a turma está cortando aí. Mas bom, eu não vou deixar passar a oportunidade de deixar o Marcelo falar. Eu queria falar, quando a gente fala então, de novo, dessa questão de observar e provas de pluralidade da vida, da existência, um ponto que o Marcos colocou muito bem é essa questão, tá? Muitas vezes as pessoas usam como exemplo aquelas crianças que nascem sabendo tocar em instrumentos ou já falar 1, 2, 3 idiomas que não foram ensinados a eles. Tem vários exemplos que às vezes é muito fácil as pessoas falarem, isso prova a reencarnação, e como você falou bem, daí eu me pergunto, eu que não sei tocar instrumento nenhum, eu que não sei fazer nada, então eu não tive reencarnação. Mas aí a gente vai ver para um outro ponto, porque a gente sabe pelo Espiritismo que a gente vem, assim, a nossa inteligência, o nosso conhecimento é muito maior do que a gente tem agora, enquanto está encarnado. Assim, nossa memória a gente não tem
toda a noção de tudo que a gente conhece, porque a gente vem, realmente, às vezes eu posso ser muito bom em uma área, mas eu venho nessa vida para desenvolver outra coisa, então eu, enquanto encarnado, não vou lembrar daquele conhecimento que eu tinha. A gente sabe mais ou menos como que funciona isso. Mas um ponto que a gente pode pegar, que isso não fica obscuro durante a reencarnação, é o nosso sentimento. Então, se a gente começar a pensar o que a gente sente com relação às outras pessoas, porque às vezes eu tenho um carinho, um amor muito grande por uma pessoa logo que eu conheço essa pessoa, e por outras eu tenho uma aversão, porque muitas vezes pais e mães falam que não conseguem sentir o mesmo amor pelos filhos logo que nascem. Às vezes, assim que nascem, tem mães e pais que sentem também um certo estranhamento com uma criança, com outra criança tem uma conexão muito maior. Aí, se a gente for ver nesse ponto, isso é também uma prova das múltiplas existências, da reencarnação. E volta a falar, por que a gente está aqui também? A gente está aqui também para, quando a gente for um espírito perfeito, a gente vai fazer a exemplo de Jesus, que amava a todos de maneira igual e ama a todos de maneira igual. Então, para a gente aprender a amar as pessoas, a gente tem que voltar para cá, porque se eu ainda tenho essa aversão com uma pessoa próxima a mim, significa que eu preciso trabalhar aquele sentimento com ela. Esse ponto é um ponto também que ajuda assim, observando isso, a gente consegue ter alguma noção realmente de sim. Então, existem várias vidas, porque o que mais explicaria esse amor, essa aversão que às vezes eu tenho por pessoas que eu nem conheço, mal conheço, né? É verdade. Correto. E às vezes a pessoa pergunta assim, mas por que eu não lembro, né? Que é uma pergunta muito válida, né? Você fala, muito válida. E comum, sim. E as pessoas dizem, mas eu não lembro de nada, né? Nem sonho, nada, não lembro, né? E eu costumo sair dessa sinuca assim com com esse esquecimento que nós temos do passado, que esse véu temporário, né, que é nos colocado ali sobre o passado. Nós somos essa minha encarnação é a minha melhor versão. Então, baseado na minha encarnação hoje, eu posso ter uma ideia, mais ou menos, das coisas equivocadas que eu fiz. Se nessa encarnação tem momentos que eu gostaria de botar um pano e esquecer determinadas atitudes, né? Fazer uma edição, né? Pois é. Corta aqui. Que dirá eu agora começar a olhar as minhas encarnações passadas, né? Imagina como seria a gente receber no berço, e aqueles que são pais ou mães, ou aqueles que gostam muito de alguém, como seria ali você encontrar... Eu até brinco às vezes, porque a gente sempre faz essa brincadeira, ou esse exemplo, falando sobre aquele que foi o algoz, né? Mas o algoz, estando na presença da vítima, também é muito duro. Mas não fica confortável na presença da vítima. Reencarnação de Segismundo é o capítulo lá nos domínios da mediunidade, talvez? Exato. Então, nos domínios da mediunidade. Como a gente... André Luiz. Como a mãe poderia receber ali no berço, né, naquela criança, e identificar ali um inimigo do passado. Alguém que... Não precisa ir num caso de assassinato, não, mas de alguém que feriu o seu coração, que quebrou o coração dela em outra vida. Como isso ia acontecer? Então, esse esquecimento que todos nós temos, né, que é um véu, não é um esquecimento total, como Marcelo lembrou, a gente mantém essas nossas lembranças até certo ponto. Mas esse esquecimento é uma bênção. Uma terapia. Para a gente recomeçar, né? Exatamente. A Heloísa está fazendo aqui uma pergunta, vão pensando aí na melhor resposta. Qual é a melhor forma de conversar com uma futura mãe não espírita para aceitar este filho ou filha, né, que os médicos já avisaram que não será normal? Heloísa, sua linda, os meninos vão pensando aqui, mas eu gostaria de começar o seguinte: o que é que caracteriza normal para um médico dizendo não vai ser normal? Essa é a primeira pergunta que eu faria para essa mãe mesmo. O que você acha que é normal? Porque Deus vai criar, independente da religião, vai criar algo
que não seja normal? Você acha que se seu filho nasça com qualquer limitação que seja, ele vai ser menos normal para você como mãe do que outro que nasceria aí todo saudável, tudo funcionando, mas talvez moralmente, né, não atendendo aí aos princípios, né, de moralidade que a gente já tem um pouco de conhecimento. Então a gente precisa ir. Não, eu sei, Luiz, eu sei que você sabe, mas eu ia perguntar para a moça, para a mãe, o que é considerado normal para você, porque uma vida é uma vida. E o Márcio falou disso, o Marcelo também, o Luiz Parente falou outro dia na palestra dele. Se nós estamos reencarnando, nós temos aí essa bênção de ser trazida à vida, tem o dedo de Deus nisso. Será que Deus ia errar em algum ponto? Será que Deus deu uma piscada mais lenta, mais demorada e errou na dose com a gente? Então, se existe um propósito nos desígnios de Deus, que a gente atenda aos propósitos e faça a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Ama o teu próximo como eu vos amei. Jesus já tinha soltado lá para os discípulos, para os apóstolos, quando ele já estava se preparando para a cruz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ama, continua amando. Cuida com toda a ternura possível, porque não vai ser um tiro errado. Vai, Márcio, eu sei que o Márcio está doido para falar. Consola a moça. Não, quando a gente se depara assim, com uma pessoa que tem uma pergunta assim, tão profunda como essa Heloísa colocou aqui, um exemplo, né? A gente tem que lembrar que essa pessoa está realmente passando por esse problema e a gente não tem exatamente a dimensão que é para aquela pessoa. Então a gente tem que falar coisas com muito cuidado, né? Por exemplo, eu não quero aqui, a gente não pode ser leviano e falar assim, isso é um resgate do passado. Não. Final, e acabou a história, né? A gente tem que ter empatia por essa família, por essa mãe, que às vezes até está sozinha, né? Porque é uma situação difícil. Vamos imaginar aqui uma situação de uma família onde a mãe é a criança detectada com síndrome de Down, né? É um problema genético. Ela vai ter limitações físicas, motoras, né? Intelectuais. E ela vai precisar, provavelmente, da mãe ou da família por toda essa existência. Então, realmente, é uma situação complexa. O Espiritismo nos ensina que todos as nossas mazelas, ou os nossos problemas, se não tem origem nessa vida, tem nas anteriores. Mas nem tudo que nós vemos como problema é realmente consequência de coisas erradas que nós fazemos. Porque esse planeta é um planeta de provas e expiações, onde os espíritos são colocados em situações que escolhem para aprender. E pode ser, é muito difícil a gente bater o martelo e decidir e colocar realmente o que é que essa família está passando e aquele espírito que está ali para reencarnar está passando. Sim. Então, pode ser que ali esteja um espírito em processo de reparo, que usou mal alguma das suas escolhas e precisa passar por aquilo. Mas pode ser também que esse espírito tenha aceito vir nesta condição. Queira passar por isso, né? Para permitir que a mãe exercite o cuidado, o amor, crie ali esse carinho a mais, porque é um ser que vai depender demais dela. Exato. Então, a gente tem que ver essas situações assim com muito cuidado. Como você falou, sempre ressaltando a importância da vida, né? Lembrando que é uma dádiva e que não é uma
uma deficiência ou uma dificuldade dessa, que são sérias, mas não é isso o motivo que deva acabar com uma vida. Se uma mãe tem um diagnóstico de uma criança que tem um problema sério ainda no útero, essa mãe não deve sacrificar essa vida, porque a gente nunca sabe exatamente qual o motivo. Seja um resgate do passado, seja um aprendizado para o futuro, tem um motivo de ser. E era esse o ponto, né? Existe um motivo por trás disso. E como ela mencionou que a moça não era espírita, eu nem ia tocar no assunto de reencarnação, justamente para não dar esse ar e a pessoa fechar até essa porta, vamos dizer assim, né? Marcelo, você tem algo para acrescentar nisso daí? Porque nós temos outra pergunta já, ó. Não, acho que isso daí o Márcio já colocou super bem, só iria acrescentar realmente que aí não importa se é espírita, se é de outra religião, se não tem religião, se não acredita em Deus, que mesmo quem não acredita em Deus ama alguém. Então acho que a resposta é o amor. Mesmo se a mãe não tiver nenhuma religião, essa mãe irá tem esse amor envolvido entre ela e o filho, vai criar esse amor entre ela e o filho. Então acho que a melhor uma resposta, uma maneira de falar você vai amar essa criança, você vai aprender a amar o seu filho, existe amor entre vocês dois, e acho que o amor é o que realmente ajuda em qualquer situação. Então acho que não importa se a pessoa tem ou não tem religião, a pessoa ama, sente amor por alguém, então todos sabem o que é isso, e como a gente, relembrando, Deus é justo e bondoso e amoroso, então se existe amor, Deus está lá com toda certeza. Lembrando que o Espiritismo nos esclarece de O Livro dos Espíritos e toda a codificação, todas as revistas espíritas, tanto com a literatura aí, com o médium Chico Xavier, com o médium Divaldo, Raul Teixeira e outros, que a gente nem vai mencionar aqui, mas a doutrina espírita nos esclarece um ponto: não há punição, mas há reparação, e mesmo que doa, ainda é por amor, ainda é um impulso de amor, né? A Débora Menezes aí. Débora, estamos sentindo falta de você, querida. Jesus te abençoe hoje e sempre. Nesse ponto, vem aqui a pergunta da nossa querida Nívia Carvalho. Deus pode plantar no seu coração, um desejo tão profundo de ser mãe, e você fez vários tratamentos, né, esse FIV, né, por 8 anos, tentando e não consegue? Vem pela energia da mãe? E agora, eu tenho meus pitacos aqui, mas vou esperar de vocês primeiro. Quem que vai? Porque quando fala de mãe, eu já me lembro da minha e já lembro de Maria. E aí meu coração aperta, porque toda mãe tem um pouquinho do cheiro de Maria de um jeito ou de outro. E curioso, bem, essa concepção de vida ela é muito rica, mas eu vou deixar vocês falar. Diga aí, Márcio. Não, é curioso. Eu vou passar a palavra para o Marcelo, mas antes de passar para ele, eu vou fazer uma observação aqui, né? Curioso, duas perguntas que tem sobre mãe, né? Nós estamos aqui 3 espíritos imortais que nessa experiência agora estão na experiência masculina, mas a gente está falando da pluralidade das existências, né? Talvez a gente também já tenha sido mãe, né? Eu tenho certeza que eu já fui mãe, e eu devo ter sido uma peste. Por isso que Deus falou assim: não, filho, vai homem, porque você não conseguiu nem amamentar os meninos direito, vai homem. Mas, Marcelo... Não, ia começar a responder justamente com isso. Como a gente fala da pluralidade da existência, a gente sabe que a gente já existiu inúmeras vezes. E, assim, fatalmente já fomos mãe em alguma encarnação. É difícil não ter passado já pelo menos uma única vez
por essa experiência quando a gente pensar que a gente já está reencarnando há milhares de anos. Então, às vezes, esse desejo profundo de ser mãe realmente pode ser, falando novamente, aquela lembrança que temos de outras vidas em que eu fui mãe e tenho aquela experiência ótima e tenho aquele desejo dessa vida de ser mãe novamente. Assim, tem várias explicações, né? Tem, assim, não existe, como a gente sabe no espiritismo, não existe uma fórmula, não existe o que a gente fala, se você está passando por isso hoje é porque ontem aconteceu tal coisa, ou não existe isso. Cada um de nós é um espírito único, então cada um de nós tem uma experiência única. Agora, realmente essa questão de ter o desejo de ser mãe, não conseguir, aí é assim, eu acho que de novo, uma experiência única de cada um de nós, mas assim, não é também apenas engravidando que pode-se ser mãe ou ser pai nessa encarnação. A gente pode ser pai e mãe de várias outras maneiras, pela adoção, pode às vezes ter esse amor muito grande por um sobrinho, uma sobrinha, alguém próximo a nós. Então, assim, existem também outras maneiras de sermos mães e sermos pais em uma existência e termos esse amor que nós temos aí para dar para uma criança e oferecer esse amor para tantas crianças que já estão aqui à nossa volta, que ainda virão aí à nossa volta. Então, acho que existem várias possibilidades aí, né? Exato. E lembrar, basicamente, desculpa, Márcio, pode ir. Não. Mas eu lembrei que em outra oportunidade a gente chegou a falar um pouco sobre isso, Nívia, e a gente sempre lembrar isso que o Marcelo falou, é extremamente importante. Não existe uma linha traçada e um martelo batido como sentença. Que esse amor continue vivo, sempre vivo, para que você a ame muito, indistintamente, consiga. E se não acontecer nessa encarnação, entenda que poderá acontecer, provavelmente, em outras, mas que sempre seja esse chamado, esse chamamento para esse instinto materno, seja sempre um impulso para que você se doe amando alguém ou vários alguém, uma entidade, adota uma criança lá do orfanato mesmo, de ir lá visitar, ou várias crianças, ou um asilo, ou uma clínica para dependentes, né, químicos, de alguma forma, porque esse amor, na verdade, é a força maior aí do universo, é o regente maior, é o nervo central de Deus na sua concepção de fraternidade para nós. Então, acalma seu coração. Se tiver de ser nessa vida, vai ser. A gente conhece. A minha prima está grávida lá no Goiás. Tudo acontece no Goiás também, né? Pelo amor. A minha prima está grávida lá, estava tomando o anticoncepcional. E apareceu grávida. Existe um propósito maior, porque a gente às vezes é tão ansioso e a referência que a gente tem é o hoje, é o agora, é o imediatismo, e a gente vai ignorando o ontem e o amanhã. Não se permita isso. Curta o hoje, trabalhe pelo amanhã. Não deixe o passado te escravizar. Vai lá, Márcio. Não, eu achei muito legal o que você falou, e o Marcelo também, porque existem exemplos de pessoas que fazem tratamento por anos, né, e só conseguem engravidar depois de muito tempo. Então não quer dizer que a pessoa fez por 8 anos que nunca vai engravidar. E tem até exemplos, né, de pessoas que às vezes pararam de fazer o tratamento e vieram a engravidar depois. Né? Que as pessoas pensam assim, como é que isso aconteceu? Eu fiz durante tantos anos e nunca aconteceu. Mas mesmo que não aconteça, né, depois de tanto tratamento, ou se a pessoa continuar com o tratamento e mesmo assim não aconteça, eu acho que é sempre importante a gente manter na nossa mente que tudo que nos acontece tem um fator de justiça e de aprendizado. Não é punitivo, como vocês falaram, é para o seu aprendizado. E talvez fique o convite para essa pessoa
para Nívia. Tem uma história tão bonita, escrita pelas mãos do Divaldo, com Maria de Magdala, e ela falando a Jesus, né, de que ela teve o seu ventre varado tantas vezes e ela não é mãe, né? E Jesus diz a ela o convite que ela seja mãe do coração, né? Como vocês, Marcelo falou aqui, você falou também, de que existem tantas maneiras da gente cuidar de outras pessoas. Aqui teve a Débora falou que ela é mãe e avó, né? Mas existem tantas pessoas que precisam... A Débora está perto de Santos, lá, São Vicente, lá em Santos. Precisam de... A Nívia está aqui perto. New Orleans, ali na região daqui de New Orleans. E tem pessoas que precisam de carinho, de cuidado, né? São pessoas, às vezes, jovens, são crianças, bebês, são, às vezes, idosos, que precisam do carinho. E se a gente for imaginar bem, vamos pegar aqui o Divaldo. Seria quase que humanamente impossível ele ter tantos filhos, né? Mas olha quantas almas, a sua dedicação, obviamente ele não fez sozinho, o Nilson teve um papel fundamental, e tantas outras pessoas que colaboram na Mansão do Caminho. Mas você imagina como uma pessoa tocou tantos corações, foi pai de tantos espíritos nessa reencarnação. Ainda. Né? Ainda. A gente tem que olhar... É lógico que quando a gente passa pela dor, é difícil às vezes a gente olhar um pouco de fora, né? Mas se a gente sempre lembrar que Deus é justo e bom, né? Lembre de uma passagem onde Jesus, que ele diz assim: vós que sois maus, quando seus filhos pedem um pão, pois não dá uma pedra. E quando ele pede um peixe, vocês não dão uma serpente. Que dirá vosso Pai Celestial? Que é justo e bom. Pois é. E só rapidinho, voltando, já que você usou Jesus para trazer esse ensinamento, basta olhar Jesus, como os Espíritos sempre falam. Olhem Jesus, vejam Jesus, exemplo de Jesus. Jesus esteve aqui nessa encarnação, ele não foi pai, ele não teve nenhum filho biológico, enquanto aqui na Terra, mas olha a quantidade de amor que ele espalhou enquanto estava encarnado aqui, o quantos filhos e filhas ele não teve ali, naquele amor que ele distribuiu para tantas pessoas, e continua sendo até hoje esse governador nosso aqui da Terra, também amando tanto e sendo esse exemplo de amor. Então, assim, mostra que a gente pode amar e que a gente deve aprender a amar independentemente de quem nós estamos amando, né? Sim, perfeito. A dona Cleusa Caldeira está agradecendo aí, e a Débora, que está lá pertinho de Santos, ela está dizendo, mas a filha, a Priscila, está aqui com os netinhos. Aí haja coração, haja mesmo. Nívia, acalma seu coração, minha irmã. Deus é que está no comando. Continua amando e continua tentando, foca no amor. E o que der, deu. Se não der nessa vida, vai dar em outra, porque o amor nunca se perde. Nunca se perde. Nunca se perde. Nunca vai ser um tiro errado o amor. Se a gente não falar desses últimos 2 princípios, nós vamos ter que marcar outro café. E eu tô adorando isso daqui, gente. Eu tô apaixonado com esse negócio aqui. Dá para falar rápido da pluralidade dos mundos habitados, não dá? Então vai, Marcelo, 1 minuto. Eu vou facilitar para a gente. Lá no item 105 do mesmo livro, O que é o Espiritismo. Os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra? Os espíritos... Flammarion respondeu essa. Ele diz o seguinte, que é um fragmento que está na Revista Espírita de 1858, março, Pluralidade dos Mundos, e também no Livro dos Espíritos, a questão 55. Mas, sintetizando, todos os espíritos o afirmam e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial,
como muita gente já pensou que era, né? Nem por sua colocação, nem pelo seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de recrear-nos à vista. Tipo, tá bonito aquele planeta lá, né? Não tá fazendo nada. Tanto mais que o maior número deles se acha fora do nosso alcance. Por que ia ser essa criação fantástica, sendo que só ia ter essa turminha mal arrumada aqui na Terra? É muita presunção, né? É muita presunção. Mas diga aí, Marcelo. Não, voltei para a questão. Deus não é inteligente, inteligência suprema, então teria criado todo esse universo só para a gente viver aqui na Terra, né? Isso não seria algo muito inteligente, né? E outro ponto que a gente sabe que os espíritos falam que Deus não para de criar em momento algum. Então, o tempo todo Deus está criando novos espíritos. Então, se a gente for imaginar, a Terra tem alguns bilhões de anos, e quantos bilhões de anos tem o universo, e imagina quantos espíritos não foram criados ao longo desses bilhões de anos. Então, assim, não somos só nós que estamos hoje encarnados ou desencarnados em volta aqui da Terra que existimos. Se Deus não para de criar, então significa que precisa de locais para esses espíritos encarnarem, que a gente sabe também que é pela encarnação e reencarnação que a gente evolui. Então, assim, tem lugar para todo... Vamos imaginar Deus criando o tempo todo. Tem lugar para tudo isso aqui na Terra? Não, não tem. Então, nada mais óbvio do que esses espíritos irem para outros mundos também que já existem e também tem mais sendo criados o tempo todo. Exato. Márcio? Bom, a gente não, como humanidade, nós não conhecemos vida fora da Terra como nós entendemos. Exatamente. Então, a gente tem que fazer essa ressalva, né, de que como nós entendemos a vida. Mas isso não quer dizer que outras formas de vida, a própria vida espiritual, a gente não consegue, a ciência não consegue provar, né? Então, se ela existe em outros planetas, daí ela já existe a pluralidade dos mundos, né? E lembrando que se alguém muito materialista fizer esse argumento, por exemplo, se nós compararmos com Júpiter, Saturno, né, que são planetas gasosos, o nosso corpo denso não teria como viver lá. Lá não é um planeta rochoso, né? Não tem solo como aqui na Terra ou em Marte, né? É um planeta gasoso. Então, os nossos corpos lá não tem como ter vida. Então, lá é uma outra forma. A ciência continuou buscando vida como a nossa vida, né? Eles tentam detectar a vida como a vida é conhecida aqui, buscam sinais, vestígios de hidrogênio ou de carbono, coisas que a gente conhece aqui, no nosso planeta. Se a gente for olhar até para o nosso planeta, o tempo todo nós estamos, assim, vamos dizer, nos maravilhando, né? Porque até anos atrás, nós achávamos que ali naquela região, muito próximo a um vulcão, nenhuma vida iria existir, e existe. Em zonas abissais do oceano, onde não chega nenhuma luz, a gente achava que ali a vida não ia ser possível. E a gente se surpreende, alguns anos passam e a gente detecta vida ali. Então, esse conceito é até onde se sabe, até onde nós conseguimos provar, nós não temos o conhecimento de vida como nós entendemos fora da Terra, mas não quer dizer que em breve a gente possa conhecer. Com certeza, e os espíritos são muito sucintos nisso. Eles falam, olha, a vida existe em todo o universo conhecido, e eles tinham de falar de universo conhecido naquela época. Hoje, para nós, a gente entende nos versos não conhecidos, nos multiversos, mas não é a vida como a gente entende, porque a constituição de vida naquele planeta depende das substâncias que aquele planeta oferece, né, para a constituição de vida lá. Então, a turma meio que bate cabeça aí, mas fica mais compreensível nesse ponto. Não tem como você viver
na Terra, quando eu falo Terra, na superfície, como você vive lá embaixo, como você acaba de mencionar, no fundo do oceano. São ambientes distintos e que um não é compatível com o outro. E se a gente já tem esse exemplo aqui, né, no nosso planeta, conhecido, imagina em outros, né? Muito bem. Agora que eu mais gosto. Comunicabilidade dos espíritos. Ai! Esse é o quinto para a gente passar a régua aqui hoje. O que Allan Kardec está dizendo aí é mediunidade, né? A possibilidade de comunicar com os espíritos. Lá no item 54 daquele mesmo capítulo, o que é o espiritismo, os médiuns apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para a obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Segundo essas aptidões, distinguimos-los por médiuns de efeitos físicos, comunicações inteligentes, adoro, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhadores, poliglotas, poetas, músicos, escreventes, etc. A lista é grande, né? Resumindo aí, por que isso se tornou o poder, a possibilidade de se comunicar com os espíritos, um princípio básico do espiritismo, sendo que a turma já comunicava com os espíritos há muito, muito tempo. Por que foi massa ter colocado como princípio básico do espiritismo? Quem vai? Olha, como você falou, bem, eu acho que desde que tem registro da história da humanidade, nós vamos ter exemplos dessa interação. Se a gente parte do princípio que o mundo espiritual é o primeiro e o mundo corporal, como nós conhecemos aqui, ele é secundário, nada mais natural que o mundo espiritual se comunique com o mundo material, o mundo corpóreo aqui, como nós conhecemos, né? E a gente tem que lembrar também que essa comunicação tem um fim, tem um propósito. Isso aqui eu estava querendo ouvir, Márcio. Traz pra gente, diga aí. Que os espíritos entram em comunicação conosco, seja ela através das mais diferentes formas de mediunidade, como você colocou aqui, que Kardec classificou, com um propósito de nos fazer evoluir. É como aquele, ou um pai, ou um irmão mais velho, né, que dá conselhos, que mostra o caminho, né, para aquele que está seguindo ali um pouco mais atrás. E uma forma muito eficiente é fazer com que essa comunicação aconteça, né? Então, espíritos que já passaram por isso, têm experiência, não foram escolhidos e preferidos do céu, criados como anjos, mas já galgaram experiência dos mais diferentes níveis, alguns mais na frente, outros não tanto. Sim. E ali tem a oportunidade de ajudar aqueles que estão com aquele escafandro, né? Às vezes a gente usa essa expressão assim de que os espíritos estão encarnados, estão com a matéria ali suprimindo alguma das suas capacidades. E nada mais consolador do que ter alguém que olhe por você, o seu anjo da guarda, que está ali lhe aconselhando, e alguém vai falar assim, eu não sou médium, porque eu não faço nenhuma psicografia, eu não vejo nenhum espírito, eu não escuto nada, e não tenho nenhum relance, ou alguém falando comigo, né? Mas o seu anjo da guarda, ele intui você. Ele lhe intui sempre para o bem. Vai da gente dar-lhe ouvidos, né? Mas a mediunidade em si, ela é neutra. Vai de acordo com o que nós plugamos a nossa tomada, né? Ela pode servir tanto para o nosso bem, como ela pode servir também para o nosso mal. Porque a comunicabilidade não é só dos espíritos bons para conosco.
ela é dos espíritos para conosco. E aí, dependendo do seu grau de evolução, eles podem querer nos adiantar ou não. Nos transformar num fantoche, né? Exato. Mas o intercâmbio existe. Um minuto, hein? Não, era aquela. Essa a gente pode varar até a noite, adoro. Mas veja, antes do Marcelo falar, senão eu vou esquecer, você tocou num assunto fantástico. A finalidade da mediunidade em si. Primeiro, comprovar a inteligência e a sobrevivência do espírito, que a gente volta lá na pluralidade das existências, que o Marcelo já falou tão bonitinho para a gente também. E, além disso, os conselhos que você falou e esse despertar, né? Tipo assim, filho, você tá vendo aí a condição desse irmão, que se você não mudar, você vai desencarnar na mesma condição que ele. Aprende com esse exemplo. Então, na verdade, a finalidade é para todo mundo se ajudar. Não é? É uma chave, é um remédio para todo mundo. Para quem está só acompanhando, ou para quem está assistindo, ou para o médium, ou para quem está lendo o livro que foi psicografado, para o espírito comunicante na reunião, e por aí vai. Não é? Mais ou menos assim? E bem, antes de eu passar a palavra para o Marcelo, que eu vou passar. Você não quer deixar o Marcelo falar hoje, né, bicho? A amizade é um negócio complicado. Mas uma coisa também muito curiosa que os espíritos nos ensinam é que Deus não entra em comunicação direta com os encarnados. Ele faz através dos espíritos, né? E aí alguém poderia falar assim, poxa, então Deus não pode entrar em comunicação direta conosco, né? E até mesmo a posição da passagem dos 10 mandamentos, né? Quando Moisés viu a sarça em brasa, e ali relatou que era Deus que estava se manifestando, né? Então nós vamos dar uma outra visão para aquilo ali, não tirando, obviamente, a importância dos 10 mandamentos, nada com relação a isso, mas entendendo que ali não era Deus com fogo num arbusto que não se queimava, né? Mas se pegando que por atuar através dos espíritos, ele está fazendo e dando a oportunidade de todos trabalharem. Porque Deus, com a sua sabedoria e grandeza, poderia resolver todo o problema, né? Eu criei o universo, rapaz, eu não vou resolver isso daí para você. Mas a bondade divina é tamanha que ele atua através das pessoas. Imagina, é como se eu tenho que evoluir. E para você também, bem, e o Marcelo também. Mas um jeito que tem de vocês evoluírem, e eu também, é alguém vir aqui e resolver todos os nossos problemas e nos transformar em perfeito. Outro modo é nos dar a oportunidade de trabalhar em conjunto para que a gente vá se ajudando mutuamente, podemos crescer. E uma mensagem muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, do Cristo Consolador, o Espírito de Verdade, lá no finalzinho da mensagem, diz assim, que Deus quer que vós, né, aqui nós, modeleis a vossa argila para ser os artífices da nossa felicidade. Olha isso. É tão bonito, esse capítulo é fantástico, essas mensagens são poéticas, e eu adoro essas mensagens, leio assim, tipo, quase de decorar. E gosto muito, porque ela explica realmente o porquê que as coisas funcionam desta maneira. Os espíritos que estão ali, nos intuindo ao bem, estão também trabalhando para o seu tratamento. Eles trabalham através com a mediunidade, seja com psicografia, psicofonia, seja com aquelas sugestões que às vezes, se a gente for pensar bem, né, cada um vai ter um exemplo, grande ou pequeno, de algo que uma vez foi fazer, e aí algo parece que veio na sua mente, ele surgiu outra coisa, né? Eu tenho um exemplo muito assim, curioso, engraçado, que uma vez eu não me aborrecia assim com alguma coisa,
porque às vezes acontece muito raramente, e me aborreci, falei assim, vou mandar um e-mail para essa pessoa, né, falando essas coisas. E escrevi o e-mail lá e cliquei. O e-mail não foi. Eu, muito bravo, cliquei de novo e o e-mail não foi. Quebrando o computador. E são coisas assim que você vai pegando um exemplo aqui, um ali, Incrível. vai ter um exemplo desse, de que às vezes a gente tem a nossa tendência de ter uma resposta, de ter um retorno, coisas assim que a gente depois pensa melhor e fala assim, poxa, eu não deveria não ter feito isso. Mas aquela sugestão ali de vai por esse caminho, faz assim, faz de outra maneira, pensa bem. Os espíritos que querem o nosso bem, eles não vão nos constranger a fazer determinadas coisas, porque eles não vão passar em cima do livre-arbítrio. Exatamente. Mas eles vão sempre nos sugerir o bem. Se a gente recebe alguma sugestão que não seja para o bem, não é de um espírito bom. Mas agora ouçam, meus irmãos, ouçam. Marcelo, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. O Marcelo está até triste lá, coitado. Marcelo, eu preciso que você fale disso daí, Marcelo, porque você tem também experiência com a comunicabilidade dos espíritos, essa importância. Cá para cá. Diga aí. O Márcio já falou também, só realmente acho que reforçar o que ele falou, que essa comunicação não se dá, assim, voltando ao que a gente falou logo no começo, da observação, que essa comunicação não se dá apenas pelo meio da mediunidade ostensiva, mas nós nos comunicamos o tempo todo. Quando eu faço uma oração, estou fazendo o quê? Estou me comunicando com o mundo espiritual. Então, do mesmo jeito, se eu posso me comunicar com o mundo espiritual pode se comunicar comigo, só que às vezes é de maneiras que a gente tem que parar e observar para encontrar essas comunicações, as respostas que a gente procura, mas acho que aí volta de novo esse ponto do espiritismo da observação. Então, se a gente observar, a gente vai ver que a comunicação acontece e acontece à nossa volta o tempo todo. E a importância, né, como o Márcio falou, a importância de a gente saber fazer o uso de todas essas experiências, de todas as oportunidades que a gente tem de estar em contato com os espíritos, de alguma forma, nem que seja lendo um livro, a gente fazer bom uso dessa experiência, dessa oportunidade, né? Então, está aí os 5 mínimos, né, princípios básicos da doutrina espírita. Minha turma, leiam o que é o Espiritismo, Allan Kardec, e leiam também as outras obras, Revista Espírita, porque é muito rico, muito vasto. Estou feliz demais, adorei o café de hoje com a turma. Obrigado demais, Marcelo. Seu irmão está em casa, por favor, dá um abraço no Serginho. Considerações finais para nós? E eu quero a banana da bananeira quando der. Tá todo mundo esperando aqui, ansioso. Ela ensina a gente a ter paciência, né? A gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Para quem tá vendo aí, gente, não é enfeite, é uma bananeira de verdade, tá? Para quem tá acompanhando aí. Não, mas obrigado mais uma vez pelo convite, sempre bom estar aqui participando desse café, dessa conversa, falando sobre espiritismo, que é sempre uma alegria muito grande poder falar e poder divulgar o espiritismo. E trocar essas ideias. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Márcio, querido. Não, agradecer bem você por organizar aqui esse trabalho, Marcelo pelo convite, e agradecer também as pessoas que estão nos assistindo, pedir que entendam que nós estamos aqui conversando de uma maneira um pouco informal, então às vezes a gente traz algum ensinamento, alguma coisa que a gente lembra de um livro e não está ali com todas as palavras certinhas, mas porque nós não estamos lendo, nem estamos preparando nenhuma palestra, mas estamos aqui conversando de forma informal. Nós estamos na sala de casa tomando um café, meu irmão. Você vai trazer um livro para a gente conversar, aí já bagunça. Mas que fique o convite, né? Que fique o convite para que a gente possa ler, assim, os livros do Espiritismo. É uma literatura, assim, tão bonita e bela, né? Traz o consolo e o esclarecimento, para que quando a gente tem dor, a gente possa ter o consolo e depois possa entender por que daquela dor, porque a gente assim continua
o nosso processo evolutivo. E, então, com isso, gostaria de agradecer a todos mais uma vez, agradecer a Deus e a Jesus, obviamente, por tudo que nós temos, e muitas bênçãos a todos. Fiquem com Deus. Maravilha. Obrigado, Márcio. Em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Obrigado, Márcio. Obrigado, Marcelo, pelo carinho de vocês. Um beijo para a Alda, Balducci Cordeiro, estava acompanhando a gente também. A Dora Gonçalves. Beijo, Dora, sua linda. Que Jesus abençoe você, o seu lar, a sua família. A Heloísa está agradecendo a gente aí mais uma vez. E, como a gente sempre faz, que Jesus, o sol das nossas vidas, possa estar abençoando o lar de cada um agora, os nossos familiares, os nossos amigos, nos dois planos da vida, que brote sempre e deixe florescer essa semente aí de amor, de tolerância, de perdão, para que a gente seja instrumento de paz, sempre, em qualquer lugar que a gente esteja, incluindo aqueles que ainda nos têm como desafetos. Que Jesus, o sol das nossas vidas, abençoe os nossos irmãos ao relento, nos orfanatos, nos asilos, nas clínicas de reabilitação, nos presídios, nos leitos de dor. Abençoe os professores da terra, abençoe as lides religiosas e os líderes das nações, para que possamos todos promover a paz. Obrigado, Jesus. É a Ti, Senhor, é por Ti que aqui estamos, eu, Márcio, Marcelo, todo o CEF, os nossos companheiros que estão aqui nos acompanhando, contribuindo para esse bate-papo. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória. Meus irmãos, muito boa noite, muita paz a todos, obrigado pelo carinho, abraço fraterno, boa noite, muita paz. Boa noite.